Primeiro Elas por Elas do ano, estamos de volta com muitas novidades e nada melhor do que falar em metas, não é, minha gente? Então Elas por Elas trouxe esse tema aí fresquinho, a gente está começando o ano para se planejar e uma mulher bem organizada vale por muita gente, não é, Letícia? Com certeza, e é por isso que eu conversei com a Ítala Costa, ela que é aeroviária, ela tá com metas novas aí para 2026 e vamos conferir agora. Ítala, a gente tá aqui nessa vista maravilhosa e eu quero saber de você, quais são as suas metas para esse ano que entrou, esse ano de 2026? Oi, tudo bem? Então, minhas metas, eu pretendo continuar o que eu já venho fazendo ao longo dos anos e principalmente de 2025 nessa linha do esporte, né? Para o meu bem-estar, para a minha saúde e tentar melhorar o que eu puder fazer a mais para melhorar nesse sentido é o que eu tenho como meta para esse ano. E o que é que você está fazendo de novo, que você trouxe do finalzinho do ano passado para o início desse ano e pretende levar Olha, vida? Eu já faço corrida tem um tempo, mas ano passado eu decidi me desafiar na natação. Eu não sei nadar, então eu me propus a aprender esse esporte novo, estou amando e estou trazendo ele para esse ano como meta para realmente aprender e incluir ele como prática no meu dia a dia também. E você estava me contando que você é aeroviária, não é isso? Isso. E essa profissão, você uma hora tá de manhã, outra hora tá à tarde, outra hora de madrugada, à noite. Como é que você pretende conciliar? Então, realmente é uma rotina bem louca, a gente também às vezes acaba fazendo hora extra, fugindo do horário, e aí a gente tem que ir se readaptando, né? É complicado, isso dificulta a gente manter os hábitos, inclusive, mas é uma questão de ir se adaptando na rotina mesmo, do dia a dia, para tentar manter, né, aquele esporte e manter o cuidado diário. E você faz quantas vezes assim por semana? A natação e a corrida? A corrida eu faço 4 vezes e a natação, como eu estou iniciando, são 2 vezes na semana. Então a gente vai conciliando isso e ainda tem também a parte do fortalecimento, que a gente inclui também para poder estar forte para fazer esses outros esportes. Então é bem corrido. E eu queria que você deixasse um recado para a mulherada que está buscando ter esse bem-estar, renovar a saúde, né? Sim, gente, o ano está começando aí, nada melhor para a gente rever as metas ou traçar novas metas, pensando na saúde, no bem-estar da gente, né? Eu acredito que isso influencia muito no bem-estar, não só físico, como mental, para a gente lidar com os nossos problemas do dia a dia, para a gente estar bem em casa, na família, no trabalho. Então eu acredito que a prática da atividade física nos beneficia não só nesse sentido, mas na busca de hábitos mais saudáveis, né, de ter uma rotina de saúde melhor para enfrentar aí o nosso ano que se inicia. Eu também conversei com Bel Alves e ela é estrategista de encantamento, Lê. Pense como é uma atividade diferente, mas que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui. A Bel é super organizada, é de fazer tabelinha, mapa dos sonhos. Então ela contou e deu várias dicas pra gente. Que legal! E vocês vão conferir. Bel, primeiro quero agradecer, né, por nos receber aqui na sua casa e por compartilhar conteúdo com as nossas telespectadoras. Eu quero primeiro que você conte um pouquinho do que é que você faz. Você é estrategista de encantamento, é isso mesmo? O que é isso? Exatamente. Bom dia a todos. Um profissional estrategista de encantamento é aquele, né, que vai desenhar a jornada, né, de encantamento do cliente. Teoricamente seria isso, mas a gente vai muito além, né? Eu sou publicitária e administradora de formação e hoje estou empreendedora, eu tenho uma empresa, né, na área de educação corporativa, que é a Bel Alves Soluções em Encantamento, e eu desenho, né, estratégias, experiências para que os profissionais, para que as empresas possam se diferenciar, né, no mercado de forma intencional e estratégica, porque a gente sabe que atualmente produtos e serviços são commodities e a experiência é uma estratégia muito assertiva e eficaz
para que essas empresas consigam faturar ainda mais e não deixar dinheiro na mesa. Então seria para captação esse encantamento que você se refere. Para fidelizar. Entendi. E outra coisa muito importante, né, que eu costumo dizer, a grande maioria das empresas, dos profissionais, focam na experiência do cliente. Mas eu costumo dizer que a experiência é reflexo da excelência. Então, a gente não pode pensar diretamente na experiência do cliente sem antes a gente alinhar a excelência do colaborador. Então, o nosso trabalho ele é bem mais profundo, de acompanhamento dos times. Eu também sou analista comportamental. A gente tem algumas ferramentas para realmente alinhar, né? Porque o colaborador feliz vai entregar uma experiência feliz para o cliente. Com certeza. Bel, e como o nosso programa é voltado para o público feminino, eu queria saber, assim, se você usa estratégias e metas para a sua própria vida, para o seu trabalho. Como é que você, a partir de quando você teve essa virada de chave, que você levou as metas almejadas como algo sério mesmo na sua vida? Tem uma premissa que diz, né, que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, eu sei muito para onde eu quero ir, sei muito aonde eu quero chegar. E hoje eu tenho a consciência que está tudo bem se no meio do caminho a gente precisar mudar a rota, desde que o destino permaneça o mesmo. Então, legal. Assim, isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, por ser uma profissional, né, de origem de planejamento, profissionalmente eu atuei muitos anos com planejamento estratégico, com planejamento de marketing, de mídia, enfim. Então, todo planejamento, por si só, ele almeja algo, né? Ele já tem uma meta. E quanto mais eu ia fazendo aquilo também passou a fazer sentido para a minha vida pessoal, né? Então, as minhas metas, por exemplo, eu tenho minha grande meta o ano passado foi cuidar mais de mim. Perfeito. Então, tenho um acompanhamento nutricional, tenho um acompanhamento com o personal. Uma das minhas metas era fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, porque eu trabalho muito viajando, então eu dou muitas palestras fora, às vezes eu preciso implementar alguns trabalhos fora também. E eu quero saber, assim, que tipo de ferramentas você usa? Você usa algum aplicativo? Você é mais manual, da agendinha? Como é que funciona? Eu sou completamente analógica nesse aspecto, né? E aí eu tenho, inclusive eu criei o Encantaderno. Que legal. Que não é uma agenda. Mas são seus clientes que recebem ou não, você é um vende? Produto, pode ir no meu Instagram. Fala qual é o seu Instagram. @belalvi. Acesse o link na bio e você garante o seu Encantaderno. O Encantaderno não é uma agenda, não é um planner, é um Encantaderno. Então, eu aproveito, né, e falo um pouco, né, sobre a minha... apenas para empresas ou para mulheres mesmo? Para qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu trago, né, um pouco da minha metodologia, como é o meu trabalho. E o grande barato dele é que em cada página você tem uma frase inspiracional. Ele está na 4ª edição. Nessa edição de hoje, desse ano, são frases dos grandes executivos da Disney. Legal, então, que você é a única profissional. Conte pro pessoal. Então, a Disney ela tem um braço educacional, que é o Disney Institute, onde eles recebem, né, profissionais e empresas do mundo inteiro para chancelarem a sua metodologia. Então, assim, aqui em Alagoas, eu sou a única profissional certificada por eles. Eu tenho a certificação Disney Quality Service, que é a qualidade de serviços dentro do modelo Disney. Então, eu sou certificada desde 2014. E todos os dias eu venho aqui, me inspiro nesse material. Também tem algumas frases do Walt Disney, já tem algumas frases minhas, né? Porque eu pesquiso sobre essa metodologia há mais de 20 anos. Então, a gente já tem um repertório. Então, o Encantaderno, ele me dá, né, como base aqui que você começa o seu planejamento. Metas, os meus planejamentos. Você faz tabelinha? Dá uma dica para a mulherada? Eu sempre faço. Você faz um planner da parte pessoal e outro planner da parte profissional? Como é que funciona? Não, você divide por categorias ou é uma coisa só? Eu consigo dividir por categorias. Por exemplo, uma ferramenta que eu costumo utilizar já há alguns anos é o Mapa dos Sonhos, né? Que é uma ferramenta onde você pode fazer numa folha, num cartaz e tal. E nessa ferramenta você vai colocando, né? Idealizando, co-criando, né?
quais são os seus objetivos, quais são as suas metas para esse próximo ciclo, né? Então, no mapa dos sonhos eu coloco tudo, coloco profissional, pessoal, Bel, tudo isso. então eu queria que você trouxesse outra dica. Para o pessoal não fazer assim algo muito vago, tem que ser muito específico. Dá um exemplo prático aí, na hora do pessoal montar o seu planner em casa e qual é a direção, assim. Eu quero me cuidar mais, como você me falou. É amplo, né? Quero me cuidar mais, é amplo. Precisa especificar ou Sim. Como é que faz? Então, primeira coisa, né? Vou dar o meu exemplo do ano passado. Não, eu quero voltar a fazer atividade física. Isso é um objetivo. Como você falou, ele é bem vago. Mas eu coloquei, eu quero voltar a fazer atividade física até o dia 1º de março de 2025. Aí dá o checkzinho lá, né? A meta. Eu voltei a fazer atividade física em fevereiro. Então, assim, não é só você, me matriculei na academia, ou tô com personal, ou vou caminhar. Não. As metas, elas precisam de acompanhamentos. Entendi. Então, primeira coisa, atingir o objetivo de voltar com frequência a fazer atividade física em fevereiro do ano passado. Ok. Estou mantendo. E agora? Agora, a minha meta é frequentar pelo menos 3 vezes por semana. Perfeito. Então, como no domingo à noite eu já tenho o hábito de ter a minha semana preparada, então já sei a minha agenda da semana, então eu digo não. E como eu tenho personal para me acompanhar, então segunda, quarta e quinta eu treino com personal. É o meu inegociável, né? Óbvio, às vezes por uma demanda profissional a gente não consegue ir. Eu sou mãe, então às vezes tem uma demanda da minha filha e tal. E aí a gente tenta ir adequando a agenda. Quando a gente consegue adequar a agenda, ótimo. Quando não consegue, também tá tudo bem. O importante é que a gente continue tentando. E quando a gente se frustra de olhar para aquele plano que foi feito tão cuidadosamente, com tanto entusiasmo, e aí no final a gente vê que não conseguiu alcançar. Aí existe uma pressão com essa coisa de meta, e a gente pode terminar frustrado, né? Sim, existe uma linha muito tênue, né? Porque eu acredito sim, as metas são importantes. Elas precisam ser desafiadoras, porque se eu disser para você, Bárbara, eu vou acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Isso para mim não é desafiador, porque eu já acordo todos os dias naturalmente às 5 horas da manhã. Então, isso não é meta, né? Isso é um ajuste, é um encaixe de rotina. É um encaixe de rotina. Mas quando eu coloco, né, eu me comprometo, eu vou fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana e tenho esse comprometimento e continua aqui nos meus quadros e chegou na sexta-feira, por exemplo, poxa, não consegui ir. Mas o que foi que aconteceu? Foi preguiça? Foi doença? Foi trabalho? Então, é tudo isso, a gente precisa ressignificar. Não, essa semana eu não fui porque eu fui safada mesmo. Tava com preguiça. Entendi. Ei, então bora voltar aí, próxima semana tudo de novo. Então vamos lá, tava novamente. Doente e não deu. Aí você não se cobra tanto. São fatores que você não consegue controlar. Sem neuras, né? Sem neuras, sem noias. E uma coisa importante, para além da gente estabelecer essas metas, para além da gente ter esse cuidado, né, no acompanhamento, na revisão. Poxa, eu coloquei que eu ia treinar de manhã. Eu não consigo treinar de manhã, porque a minha rotina não bate, o meu trabalho, tenho que atender clientes, eu preciso estar disponível em horário comercial, né? Então, troquei para turno da noite. Quando eu troquei para o turno da noite, opa, não é que é mais viável? Então, assim, não é porque todo mundo está às 5 horas da manhã na academia correndo 20 quilômetros que você tem que fazer isso também. Você tem que entender a sua realidade. Uma coisa que eu fiquei pensando, de férias, você você segue mais ou menos aquela linha de raciocínio das suas metas, porque eu preciso me exercitar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e de férias você relaxa? Sim. Chuta o pau da barraca? Sim, e agora eu tô correndo atrás do pau. Entendi. Mas já voltamos com toda a força segunda-feira passada. Faz parte. Que eu vi que nas suas metas celebrar ali no seu quadro dos sonhos. Celebrar é preciso. Né? Celebrar é preciso. Então, assim, findou o ano, fui pra academia até 18 de dezembro. Então, para quem não fazia atividade física regular, você 18 de dezembro
todo mundo já pensando no peru e eu pensando lá no meu cardio, na minha musculação. E foi ótimo, né? E era justamente isso que eu ia falar para você, essa questão da gente se cobrar, da gente monitorar, mas faz parte, né, desse meu ritual de metas, o celebrar, né? Muito bom. Porque a gente se cobra tanto, né? Aí eu parto de mim, eu me cobro muito, eu imponho muita pressão, eu imponho excelência comigo mesma e tal. E quando a gente consegue alcançar aquela meta, por que não celebrar? E aí, ressignificando, porque muita gente associa celebrar à ostentação, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê, eu vou comprar não sei o quê. E para mim, muitas vezes, celebrar só eu pegar minha filha na escola mais cedo e sentar na sorveteria que tem no caminho. Com certeza. As pequenas coisas que às vezes a gente não dá valor, né? E eu, filha, a gente tá tomando esse sorvete hoje porque mamãe aconteceu isso, a mamãe tá feliz e tal, e eu quero celebrar com você. Verdade. Às vezes é um café com uma amiga, entendeu? Sim. Às vezes sou eu sozinha, quando tudo se acalma, sim, vou ali na adega, uma tacinha de vinho e cheers. Maravilha. Maravilha. E você acha que uma mulher que tem metas, o que é que reflete isso na vida de uma mulher que tem metas e a diferença para uma que não tenha? Primeiro, assim, eu acho que não cabe julgar, né? A gente, enquanto adulto, cada um tem noção da sua realidade. Aí vai muito também do conhecimento de mundo que a pessoa tem, né? Tem gente que não sabe a diferença de objetivo e meta. Sim. Então, como que você vai estruturar uma meta se você não sabe o que é? Então, acho que a gente não cabe julgar. Mas eu entendo que quando a gente impõe, né? Esse compromisso, meta para mim é um autocompromisso. Sim. Eu estou me comprometendo comigo mesma, né? Então, eu não dependo de ninguém, né? Então, para eu alcançar, o esforço vai ser meu. Óbvio, existem fatores aí que a gente não vai conseguir controlar tudo, e é justamente isso. Quando eu não consigo controlar, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me frustrar ou eu vou ressignificar? Mas, ao mesmo tempo, também não é passar a mão, né? Entendi. É você... Para onde o vento me levar também é demais, né? Eu não sei fazer isso. Realmente eu preciso... Domingo à noite eu sei a roupa que eu vou usar a semana inteira. Nossa! E muito raramente eu mudo. Essa roupa aqui não é porque vocês estão aqui. Essa roupa aqui é porque já estava no meu planejamento. Ai, mas a vida fica muito mais fácil, né? E aí, quando você para um pouco para planejar, você ganha tempo para outras coisas, exatamente. Por quê? Porque os imprevistos acontecem o tempo todo, de todos os lados. É verdade. E quando você está ali com tudo cronometrado, né, acaba desabando. Ah, quero agradecer. A conversa foi ótima. Anotadas todas as dicas, não é? Porque vou levar para minha vida, inclusive. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom a gente falar de finanças, né? A gente se organizar durante todo o ano pra gente acabar o ano tranquila, com um dinheirinho a mais na conta. Por isso que eu conversei com Mariana Balbino, ela que é empreendedora e mentora, e ela deu essas dicas. E agora eu tô aqui com Mariana Balbino, ela que é empresária e mentora, para dar umas dicas aí para vocês de como se organizar financeiramente, para você que tem empresa. Mariana, eu vou direto ao ponto com você. Eu queria saber como a gente pode ajudar as mulheres a se organizar assim, financeiramente, para ficar tranquilas durante o ano de 2026 e bater as suas metas. Tá. Como é que a gente pode fazer? Quando a gente fala do financeiro, uma das maiores dores que a gente tem é justamente a falta da clareza, de você entender para onde o seu dinheiro vai. Eu acho que essa é a maior da reclamação, né? Que, porque não sobra dinheiro, não sei para onde o dinheiro está indo. Então, um ponto para a gente poder começar a se organizar para 2026 é a gente olhar para o nosso ano que passou e tentar entender, mapear quais são os hábitos, para onde você gastou mais dinheiro. E aí, a partir disso, se conhecendo, entendendo como o seu financeiro funciona, aí sim você poder traçar suas metas para 2026. E no seu caso, como empresária, você avaliou o seu ano de 2025 e com base nisso você elaborou o seu ano de 2026? Porque a gente sabe que os empresários, eles já traçam as metas assim no começo do ano até o final do ano, né? Eu queria saber de você se você conseguiu fazer isso. Então, nosso planejamento estratégico ele já está pronto desde novembro de 2025, né? Então, a gente já realmente ali começa um ano sabendo
para onde a gente vai e onde a gente quer chegar. Eu acho que isso também assim, é muito importante quando a gente vai falar, principalmente quando a gente fala do financeiro, né? Saber as nossas metas e estipular pequenas atividades, pequenas ações que vão conseguir, quando chegar lá em dezembro desse ano, a gente conseguir bater as metas que a gente traçou, né? Para 2026. Então, sim, eu já olhei para o meu ano de 2025 e todo o meu ano de 2026 ele foi projetado já com esses dados. E no caso dessa projeção, uma mulher que diz assim, eu trabalho demais, eu trabalho muito e eu não vejo meu dinheiro render, eu estou sempre gastando. O que é que falta? O que você acha que falta para essa mulher? Eu lhe digo com toda a certeza do mundo, o que falta é rotina de acompanhamento. Porque como a gente tem esses gastos no dia a dia, então acaba que a gente vai ali, gasta um pouquinho aqui, gasta um pouquinho ali. Chega no final do mês, a gente não consegue visualizar para onde esse dinheiro escoou, né? E ainda mais quando a gente está falando de um cenário de empresárias, que às vezes também pode acabar misturando a pessoa física com a pessoa jurídica, não determina um salário exato ali todos os meses, e aí acaba atrapalhando todo o processo e bagunçando o financeiro. Então, a gente precisa, sim, ter essa rotina de acompanhamento. A rotina, quando a gente fala de financeiro, é algo fundamental para que a gente consiga ter esse controle. Então, ali mês a mês, você olhar para o seu extrato bancário, que é uma ótima forma de você conseguir identificar quais foram os pontos de gargalo que você teve ali durante o seu mês, para sempre trazer melhorias. E um ponto que eu sempre digo muito, a melhoria ela é contínua, ela não é uma melhoria que você vai conseguir da noite para o dia, mas que você consegue fazer isso praticando ali no seu dia a dia, voltando e tendo essa rotina e disciplina de olhar e se corrigir. Eu digo sempre assim, né? 1% melhor a cada dia já é uma ótima melhora, né? É verdade. E você como uma mentora, uma coisa básica assim, que não pode faltar para que esse planejamento ele se perdure, né, por todo o ano? Ações básicas que a gente precisa ter, principalmente quando a gente está falando nesse ramo empresarial, é justamente a separação da pessoa física da pessoa jurídica. Isso, assim, traz uma clareza muito grande, tanto para você conseguir atingir as suas metas financeiras pela empresa, entender se sua empresa ela é uma empresa rentável, se ela realmente está conforme deve estar, se o teu produto ele está com uma margem ali boa, para você poder ter o resultado no final. Porque isso acaba impactando na tua pessoa física, né? Então, que o seu lucro, o seu resultado ali no final do exercício é quem vai trazer o seu resultado como pessoa. E a gente trabalha, né, quem tem empresa, a gente trabalha para dar lucro. A gente trabalha para poder melhorar de vida, conseguir trazer mais qualidade de vida para as pessoas que a gente ama, que eu acho que esse é o maior porquê de todo mundo que entra nessa parte do empreendedorismo, né? Então, conseguir ter clareza de como o financeiro da tua empresa funciona, justamente para a gente conseguir enxergar o lucro real que a tua empresa ali funciona. E se não estiver dando lucro, entender aonde esse lucro se perde, se é na tua precificação, se é nos seus custos fixos. Então, a gente precisa ter realmente essa separação. E quando a gente vai para a pessoa física, a gente também entender onde a gente tem gastos essenciais, onde a gente tem esse desvio do teu caixa pessoal com coisas que talvez não façam tanto sentido para você como pessoa, mas foi só naquele momento ali de impulso que você acabou tendo um gasto a mais, né? E com isso aí, assim, a gente consegue, como eu falei logo, né, no começo, com pequenas ações no dia a dia, a gente consegue atingir as nossas metas lá no final do ano. E que é outro ponto que eu também acho imprescindível. A gente tem a meta macro, mas a gente precisa ter aquelas metas menorzinhas de como eu vou fazer para poder bater essa meta maior. E eu espero que vocês estejam anotando tudo aí direitinho em casa para bater as suas metas de 2026 e chegar no final do ano e dizer assim, eu consegui. Muito obrigada, Mariana, pelas suas dicas valiosíssimas. Espero que tenham feito bom proveito, viu? A minha conversa também foi muito boa, gente, com Letícia de Pontes. Ela é pedagoga. Minha xará. Mas ela não é muito fã dessa coisa de meta, do que almejar. Ela é mais organizada, assim, no sentido de planejar a semana dela, vamos dizer assim. Porque ela acha que causa um pouco de frustração fazer essa coisa de o que alcançar. Então, ela prefere manter ali mais a questão da organização da semana do que
coisas que ela almeja, vamos dizer assim, mas também foi muito legal, interessante que ela tem o lado da mãe, né, que concilia o trabalho, a vida social e os sonhos. Letícia, muito obrigada por estar aqui no Elas por Elas e compartilhar um pouquinho da sua vida com as nossas telespectadoras. E eu quero que você nos conte um pouquinho da sua vida e como é que você lida com essa questão de metas, de sonhos, o que é que isso significa para você, né? Como é que você encara? Eu tento olhar para a minha vida como um plano, mas não como um plano rígido, porque a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente precisa saber como é que chega lá, mas eu acredito que muita coisa acontece, né, na vida e vai se modificando. Então, hoje, os meus sonhos e as minhas metas estão completamente atreladas à criação dos meus filhos, porque no momento é a coisa mais importante que eu tenho para fazer e realmente quando o filho chega a gente precisa priorizar isso de outra maneira. Eu sinto na pele isso, também sou mãe. E assim, a gente precisa de fato modificar de alguma maneira como vai fazer isso, a gente precisa contar com outras pessoas, mas os sonhos eles estão ali e eles... Mas você sentiu em algum momento que na sua vida você precisou se afastar dos seus sonhos por algum motivo? Eu precisei recalcular rotas, eu precisei recalcular como eu ia fazer e eu também precisei descobrir se o que eu estava chamando de sonho era sonho. Entendi. Porque por muitas vezes a gente diz, não, uma realização profissional e tal, ótimo, tudo bem, mas isso não é um sonho. A profissão é determinada, a gente vai precisar de uma profissão na vida. E às vezes a gente dá a sorte da profissão ser um sonho, mas às vezes não é. Então eu precisei recalcular isso também. E foi tudo sempre muito fluido. Eu aprendi a fazer as coisas de uma maneira muito leve, sem me prender tanto, sem ser tão pragmática, sem ser tão, sabe, tensa nas soluções e nas resoluções. Fala um pouquinho do que é que você faz, da sua vida, como é que é a sua vida. A gente estava aqui com o Guga nesse instante, né? Seu filhinho. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida. Eu dou aula particular há muito tempo. Agora são 11 anos de aula particular. E eu comecei a dar aula particular porque precisava trabalhar, estava saindo da escola, não era planejadamente uma carreira, uma profissão. Pelo contrário, a minha área era a saúde, eu queria ir para a faculdade de fisioterapia, então fui massoterapeuta, iniciei uma carreira na área, mas eu nunca deixei de dar aula particular. E cada vez mais eu encontrei alunos com mais necessidades e eu acabei estudando para aprender, acabei indo atrás e de repente não fazia sentido concluir a faculdade de fisioterapia. E aí foi quando eu larguei tudo, disse não, então vou ser pedagoga. Foi exatamente quando começou a pandemia, então isso também foi um momento para se recalcular muitas coisas. Mas foi muito bom, porque eu finalmente bati o martelo de assim, eu quero isso pra mim. E eu sou completamente realizada de fazer como eu faço, de ir até a casa do meu cliente, não necessariamente recebê-los em algum lugar, apesar de que eu também faço eventos, então eu recebo alunos, eu recebo grupos de alunos, eu recebo mães, eu recebo pais, eu faço eventos com mães, eu faço eventos com mães e crianças. Então eu trabalho de muitas maneiras, em muitos lugares. Entendi. E eu levei a pedagogia para um espaço diferente, porque a gente está acostumado a ver o pedagogo dentro da escola somente. Sempre. E aí eu fiz desse outro jeito, que é, na realidade, o jeito que funciona para mim, que dá certo. Foi difícil para você estabelecer limites, assim, sem uma culpa, e em você conciliar o seu trabalho, a sua vida pessoal e os seus sonhos? Sem culpa, de jeito nenhum. Acho que com bastante culpa, eu disse vários não. Mulheres de verdade, minha gente, é assim. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, e sem culpa jamais. Eu acho que a culpa veio, mas apesar da culpa e com ela, a gente aprende a se responsabilizar. Então não adianta ficar chorando pelo canto. Não vai dar para ser assim. Não deu para ser assim, então eu refiz. Eu acho que nesse ponto foi de muita resiliência. Então, o meu primeiro filho nasceu prematuro, de pouquíssimas semanas. Ele tinha 28 semanas quando nasceu, 29. Foi uma gestação muito difícil. A gestação do meu segundo filho também foi muito difícil. Ele também nasceu prematuro. Eu tenho 2. Um que só tem 6 meses. Então, eu estou retomando toda a minha vida agora.
E eu passei por essa experiência também dos partos prematuros, das crianças que têm necessidades diferentes porque eles nascem de uma maneira diferente. E eu tive que olhar para isso, né? Mas eu olhei para isso com muita dor, porque eu tinha uma paixão muito grande pela minha vida quando meu primeiro filho chegou. Eu gostava muito de fazer o que eu queria, de dar as aulas que eu queria, fazer todos os eventos, de trabalhar de domingo a domingo, porque eu gosto de trabalhar com isso, de fato, eu gosto de fazer isso. E eu tive que recalcular, não sem culpa, não sem algum luto, porque a gente passa por esse processo de chorar um pouco a vida que ficou para trás, mas assim, com muito amor, com muita tranquilidade, porque ter filhos muda mesmo a nossa visão e muda o nosso objetivo. Então eu vi que muitos dos meus sonhos, na verdade, eu podia fazer com os meus filhos junto, que eu não estava perdendo tanto assim, que tudo isso eu ia trazer eles comigo. É um tabu pra gente, né? A gente passa a entender que os nossos filhos, eles podem se encaixar, sim, né? Ali talvez seja até uma maneira um pouco chata de falar de se encaixar, né? Mas assim, a gente tem que recalcular realmente e entender que dá para fazer tudo se encaixar com os filhos. Dá para trabalhar com os filhos, dá para passear com os filhos. E, enfim, mas existiu algum momento na sua vida que você sentiu que em meio a essas metas, a esses sonhos, que você se perdeu como mulher, vamos dizer assim, deixou um pouco de lado? Não, porque eu não acho que se perder como mulher, como é que faz isso? O que é se perder como mulher? Perder um pouco da identidade. Eu acho que o puerpério é um momento de reedição, né, da identidade mesmo. Isso aí com toda certeza. Eu acho que é a identidade, mas que principalmente essa coisa da perder a identidade como mulher, eu nunca me senti assim. Mas eu me sentia assim, quem sou eu de novo? Né? Como é que eu faço daqui? Não vai dar mais para fazer aquela tia Letícia, né? Que eu fazia do meu jeito e como funcionava. Vai ter que ser de outra forma. E para fazer isso eu tive que realmente, foi difícil, eu tive que parar e fazer de outro jeito, né? Sei. Mas eu não sei, eu acho que é um processo muito de cada uma. E que foi um processo muito ligado ao momento do parto, o momento da chegada do bebê, das mudanças. Entendi. E que quando passa mesmo, sabe? E agora que eu tive o segundo, aí é que eu sei que passa de verdade. Passa mesmo. Mais leve, né, a segunda gestação. Dá pra ser. Dá pra ser, sim. E pelo visto, você não é muito de tabelinhas, dessas coisas, vamos dizer, a mais curto prazo, não. Você é aquela mulher que tem as metas mais a longo, ou como é? Eu olho tudo semana a semana, na verdade. Semana a semana, então você é organizada. Eu sou organizada. Eu não sou, é o que eu tô dizendo, eu não sou rígida, sabe? Porque, por exemplo, para essa semana eu planejei muitas coisas. Mas ao longo da semana as coisas vão mudando. E quando a gente trabalha com mães e crianças, isso é mais ainda. Então, às vezes, acontece uma gripe, gente. Sim. E essa gripe a escola inteira pega e todo mundo precisa de tempo para repousar. Mas eu gosto de planejar, eu trabalho com planejamento. Legal. A boa parte do que o pedagogo faz, inclusive, tem a ver com isso, eu vou pegar e eu vou organizar uma estratégia para que você atinja X objetivo. Então, eu trabalho muito com isso. Mas, porque ali a gente está falando de estudos, conteúdos, é uma coisa mais palpável, mas a vida é muito grande, ampla, né? Então, a gente pode planejar bastante, e eu planejo bastante. Não sou muito adepta de fazer a listinha das coisas que eu quero para esse ano, mas eu gosto de dizer, não, então esse ano, em maio eu tenho tal coisa, em junho eu tenho tal coisa para fazer. Vamos dizer as tarefas, né? Eu boto essas tarefas de acordo com aonde eu quero chegar. Mas não de um jeito muito assim, sabe? Eu acho que quando perguntam pra gente, e aí, você fez um checklist para começar o ano? Eu acho que às vezes fica muito fora, você não vai conseguir fazer isso daí, porque você não está se planejando de fato. Você está somente jogando pro vento, né? Como você gostaria que fosse. Entendi.
Tem algum recado que você deixaria para as mulheres que assistem você em relação a metas, a sonhos e em meio a tudo isso, né? Que a gente é cobrada, a gente se cobra, é cobrada pela sociedade, é cobrada pelas obrigações da gente, Sim. pelas pessoas que a gente ama, que a gente tá ali. Em meio a tanta coisa, o que é que você diria para essas mulheres que estão começando o ano, estamos em janeiro, e elas precisam se fortalecer de alguma forma, ouvir uma coisa, um caminho, uma direção? O que é que você diria? Eu diria que se joga, né? Se joga. Porque com medo a gente não vai para lugar nenhum. O máximo que pode acontecer é você não sair de onde você está. E aí, muitas vezes, estar onde se está, e quando a gente é mulher, a gente sabe disso, a gente cresce sabendo que tem um lugar que a gente ocupa, que esperam que a gente ocupe para sempre, que é o lugar do parar, do esperar, do deixar que alguém resolva. E a gente precisa que, muitas vezes na vida, a gente precisa que não seja assim. Então se joga, porque, pelo amor de Deus, a vida é sua, sabe? Então dá pra você recalcular o que você precisar, dá pra fazer com planos do seu jeito, com metas do seu jeito. Dá para continuar sonhando seus sonhos, mas você precisa andar, né? O caminho aparece quando você está caminhando. Ir para algum lugar, né, Letícia? Se joga aí que precisa, tá? Verdade. Bota o cropped, reage, chegou a hora. Então fica aí o recado, viu, mulherada? Muito obrigada, foi maravilhoso conversar com você. Obrigada mais uma vez por dividir sua vida, sua experiência. Tá bom. Obrigada, Bárbara. É isso, gente. A gente trouxe aí um tema para vocês entenderem, despertarem a importância da organização, né, das metas, e também para vocês não se cobrarem tanto, que essa foi uma lição bem fundamental aí, que a gente também pode trazer isso com uma leveza para o nosso dia a dia, que a gente adoece, tem os imprevistos e às vezes a gente não consegue alcançar essas metas, mas a organização é maravilhosa e traz também leveza para o nosso dia, não traz só peso não, né? É por isso que eu já me organizei, já fiz as minhas metas, já anotei tudo direitinho. E você já fez as suas metas? Ainda não, mas eu vou fazer, com certeza. Ainda tá em tempo. Antes tarde do que nunca.